Dia 12 de agosto, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Seja portador de boas notícias. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Segundo Reis, capítulo 7, versículo 3. Esse texto que nós acabamos de ler fala que havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Esses leprosos estavam perto da porta da cidade porque a cidade de Samaria, que era onde eles estavam, estava rodeada por um exército inimigo. Um exército inimigo havia colocado um acampamento do lado de fora da cidade, esperando porque eles queriam invadir a cidade de Samaria. E os leprosos eram pessoas que tinham que ficar afastados de todas as pessoas. Quando eles passavam perto de alguém, eles eram obrigados a gritar: leproso, leproso, para que todas as pessoas desviassem deles. Então, esses 4 leprosos estavam numa situação terrível. Do lado de fora, o acampamento do exército inimigo. Do lado de dentro, o povo estava passando fome, porque já havia vários dias que aquele exército estava acampado e ninguém podia sair da cidade. Então, havia fome. O povo fechou as portas da cidade e não podia negociar alimento com outros povos. Então, esses 4 leprosos, conversando entre si, disseram o seguinte: aqui dentro da cidade, nós não podemos conversar com ninguém. E dentro da cidade também já está havendo falta de comida. Do lado de fora está o acampamento do exército inimigo. Mas, se nós ficarmos parados aqui, nós vamos morrer de qualquer jeito. Então eles tomaram uma decisão. Eles decidiram ir até o acampamento inimigo e pedir comida. E eles concordaram no seguinte: se formos lá e nos matarem, simplesmente morreremos. Então eles foram até lá e encontraram o acampamento inimigo totalmente vazio, porque Deus fez com que aquele exército escutasse o barulho de um grande exército vindo contra eles. A Bíblia conta que eles ficaram com medo e eles saíram correndo e deixaram todo o acampamento vazio. Esses 4 leprosos entraram nas cabanas e encontraram comida, roupas e dinheiro. Depois, esses mesmos leprosos voltaram para a cidade e avisaram o rei que o acampamento estava abandonado e que o povo de Samaria poderia ir até o acampamento, pegar comida, roupa e dinheiro e poderiam ficar tranquilos porque havia, enfim, boas notícias. Vamos ler aqui o devocional de hoje. A lepra, nos tempos bíblicos, era algo terrível. Hoje em dia, ela é chamada de hanseníase e é uma doença mais controlada pela medicina atual. Mas além de ser uma doença que levava à morte, matava aos poucos, porque as pessoas eram excluídas e isoladas, sendo forçadas a sair do convívio social. Assim, era uma doença que causava outras doenças, porque a pessoa doente era excluída da sociedade. Então a pessoa ficava com depressão, ficava com
outros problemas por ser excluída. Havia 4 leprosos do lado de fora dos muros da cidade de Samaria, segundo o texto lido. Imagine você ser excluído da sociedade, não poder estar com a sua família, com os amigos, por ser portador de uma doença que está levando-o à morte. Você pode não estar sofrendo da mesma doença daqueles 4 homens, mas vivendo em uma situação tão desoladora quanto eles. Muitas vezes, o nosso corpo físico está em perfeito estado, mas a nossa alma está em lágrimas, padecendo as dores que são trazidas pelas circunstâncias da vida. Isso acontece quando nossa saúde emocional está tão abalada que tudo o que queremos é permanecer isolados. Acredite, eu já estive assim em situações nas quais tudo o que eu queria era estar no meu quarto, isolado de tudo e de todos. O que o fez ter esperança de uma nova vida? Eu respondo: Jesus. Sua graça sobre mim foi o que mudou a minha realidade. Por isso tenha fé de que hoje é um tempo de boas notícias. Saia da condição de vítima e caminhe em direção aos cuidados e propósitos de Deus na sua vida. O seu milagre também vai chegar. Nós vemos que essa história dos 4 leprosos foi um milagre, porque quando eles foram até o acampamento dos inimigos, eles não esperavam encontrar aquele local com comida, roupas e dinheiro disponível. Eles estavam com medo de repente até perder a vida. Mas ocorreu um milagre. O inesperado veio sobre aqueles leprosos porque eles tomaram uma decisão de ir em busca da resposta, de sair da situação de indecisão. Quem sabe hoje você está na dúvida se conversa ou se não conversa com alguém que você depende de uma resposta dessa pessoa, seja para uma vaga de trabalho, seja para resolver um problema na sua família, seja para fechar um contrato, uma compra que você precisa, mas coloque isso na mão de Deus em oração e vá e converse com essa pessoa para resolver a situação. Vá com fé de que Deus vai à sua frente. A frase de hoje é: sua maior dor será o seu maior testemunho. Lendo mais uma vez, a sua maior dor será o seu maior testemunho. Em outras palavras, aquilo que hoje representa um desafio, uma dificuldade, vai ser o seu maior testemunho. Hoje é o dia 224 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 97. E a palavra-chave de hoje é graça, que você receba a graça, a força que vem de Deus, para que você dê o passo necessário para alcançar a resposta àquilo que você está buscando. O Salmo 97 nos diz assim: o Senhor Deus é Rei. Alegre-se a terra, fiquem contentes, ilhas dos mares. Então, no verso 1 diz: o Senhor Deus é Rei, Ele governa sobre todas as situações. Alegre-se a terra, que você fique alegre. Fiquem contentes, ilhas dos mares. Você sabe que uma ilha é um pedaço de terra que fica rodeado apenas pelo mar. É um pedaço de terra isolado. Quem sabe você está como uma ilha, olhando em volta e pensando, não tem saída. Mas fiquem contentes, ilhas dos mares. Tenha alegria, alegre-se no Senhor. Ele traz o socorro. 2. Em volta dele há nuvens e escuridão. As bases do seu reinado são a honestidade e a justiça. Na sua frente vai um fogo que queima os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo
A terra vê e treme. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Os que adoram imagens ficam envergonhados, passam vergonha os que se gabam dos seus ídolos. Diante de Deus, o Senhor, todos os deuses se curvam. Por causa dos teus julgamentos, ó Senhor, o povo de Jerusalém está contente, e as cidades de Judá se alegram. Ó Senhor Deus Altíssimo, tu governas o mundo inteiro. Tu estás acima de todos os deuses. Vocês que amam a Deus, o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida dos que lhe são fiéis e os livra do poder dos maus. A luz ilumina a vida dos honestos, e a alegria ilumina o caminho dos que obedecem a Deus. Que o Senhor seja a alegria de vocês que são obedientes a Ele. Que o Santo Deus seja louvado. Agora eu faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Deus. Para que você tenha a sua vida totalmente entregue a Deus, é necessário fazer a oração de confissão que está aqui na tela. Nessa oração você aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus foi o Filho que Deus enviou ao mundo para que ele morresse por toda a humanidade. O sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz deu para todos a chance de acessar a Deus como Pai. Aceitar a Jesus é dizer: eu reconheço, eu confesso que eu tenho pecados e que eu preciso do sacrifício que Jesus fez na cruz por mim. Por isso que eu aceito Ele. Eu aceito o sacrifício que Ele fez por mim. Eu aceito Ele como meu único Salvador. Só Ele é que me salva. Foi Ele que morreu por mim. E significa que você vai orar exclusivamente para Jesus. Quando você faz essa oração, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus na sua vida. E você tem o seu nome escrito no céu, num livro que se chama o Livro da Vida. O Livro da Vida é o livro que registra o nome de toda pessoa que confessa Jesus como Salvador. Então, pause esse vídeo e faça essa oração de confissão. Tenha o seu momento particular com Deus. Ligue o seu pensamento com Deus Pai, aceite a Jesus, que é o Deus Filho, e peça para ter o Deus Espírito Santo para guiar você até o céu. Tenha esse tempo com Deus e procure uma igreja que prega que somente Jesus é aquele que salva. Participe dos cultos, dos estudos da Bíblia e dos cultos de oração, para que você converse com Deus. A oração é uma conversa com Deus, onde você ora sempre para Jesus. Ele ouve, recebe todas as suas orações e leva ao Pai. E o Espírito Santo é aquele que te ajuda aqui na terra a segui-lo. Então peça: Espírito Santo, me ajuda a seguir a Jesus. E peça a Jesus: intercede por mim junto ao Pai. Jesus é o nosso irmão mais velho, aquele que veio para anunciar o reino de Deus e para morrer por todos nós. Deus abençoe o seu dia grandemente e compartilhe essa mensagem com alguém que você lembrou que precisa ouvi-la. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.